A Simone está no Réveillon. Adorei. Bom, gente, vamos são lindos. Todo mundo tem que vibrar hoje. Afinal, são 11 anos da nossa casa. E eu estou muito feliz hoje. Vocês não imaginam tão feliz. E quanto eu chorei hoje também com as mensagens que a gente leu ao longo do dia. Foi uma emoção. Eu vou passar a palavra para o Marco, para o Gilmara, que eles falam melhor que eu. Você vai ficar muito mais feliz com o estudo de hoje. Porém, a Andressa também está aqui, que legal. Cadê a Andressa? E eu queria agradecer. Oi, Andressa, bem-vinda. Não sei se ela... Guilherme, bem-vindo. Está acordado ainda tá? mesmo, gente. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por a gente estar... Ah, lá! Olha meu sobrinho! Meu sobrinho! E eu queria agradecer a vocês por tudo. Viu? Se a gente está aqui hoje é graças a todo mundo, graças à vibração, à ajuda, ao trabalho. Então, assim, muito, muito obrigada por vocês existirem. E já vou chorar, calma, ufa. E obrigada por vocês estarem aqui, viu? Obrigado. E olha, rumo à casa. Segundo o Alexandre é galpão, mas a gente vai começar com uma casa, e depois o segundo passo é o galpão, tá? Mas primeiro é a casa mesmo, tá? O Alexandre está sonhando um pouquinho alto, mas... Mas já tô mirando lá na frente, senão... Já está mirando lá na frente, então. O próximo é o galpão, né? Mas... Marco. É difícil. Hoje é um dia muito emocionante para a gente, muito especial para a gente. E a gente volta, às vezes, faz uma viagem no tempo, assim, e volta nos nossos encontros lá, 11 anos atrás, começando tudo... Eram os encontros que começavam às 10, 11 horas da noite, lembram? Porque a gente não conseguia outro horário. E tudo começando muito sem ideia do que ia acontecer, mas por algum motivo a gente estava ali reunido e por algum motivo aquilo tinha que começar daquela forma. E hoje a gente olhar para tanto amor, assim, a gente hoje estava comentando, né, nas mensagens, no carinho, no amor, assim, é até difícil ser grato no nível que merece tudo isso que a gente recebe, porque é muito maravilhoso e o GRESG hoje se tornou muito mais do que um grupo de estudo, é um grupo de amor, de um grupo de família, é um grupo de aprendizado, sim, de conhecimento, mas, acima de tudo, é esse sentimento que a gente viu hoje, percebeu hoje, que permeia o que é o GRESG. É um grupo de acolhimento, né, Marco? É um grupo de acolhimento, como a gente sempre fala aqui. Hoje, normalmente, quem posta nos grupos é a Simone, né? A Simone que faz as postagens no grupo. Como eu falei lá, hoje a Simone não vai postar nada, quem vai postar é a gente. Ela só vai ler e ouvir. Me emocionei tudo de novo. Foi muito bom. Obrigada. Não, é lindo. A gente só pode agradecer muito a todos vocês, a todo mundo que faz parte, até os que não estão aqui hoje também, mas que fazem parte da nossa trajetória. E muito, muito obrigado. Vou passar agora para a Gilmara falar um pouquinho e para fazer nossa prece inicial, e muito amor para todos vocês. Acho que isso é o que marca. Para vocês também. E eles já falaram tudo e me deixam para falar por último. Olha, Marco, que ela foi a última. Olha a responsabilidade. Gente, é só assim, resumindo tudo que a Simone e o Marco eles acabaram de falar e a gente vem falando durante o dia aí para todo mundo nos grupos. É um sentimento de muita gratidão. E eu que vou chorar, ai meu Deus. Mas, e olha, não é nem encontro de Jesus, hein? Ela é sempre chora, não é nem encontro de Jesus. Mas, assim, a gente passa por altos e baixos, todo mundo sabe disso, e esse momento de pandemia em que a gente vive esse conflito de emoções, né, de perdendo as coisas. E ter esse grupo, a Tayane botou isso hoje na mensagem, é exatamente isso. Tendo grupo é o que nos faz continuar, que nos faz seguir. Então, assim, 11 anos, com certeza, a gente tem muita história para contar, mas a gente tem certeza que a gente está começando uma nova história hoje, como a gente começa cada dia. E, assim, o sentimento é sempre de muita gratidão.
Gratidão por essa espiritualidade que jamais nos abandona, reconhecendo a presença deles em todos esses momentos, nos momentos de alegria e muito mais nos momentos de tristeza, quando eles nos carregam no colo. Então, assim, é muita emoção de verdade, e a gente só quer agradecer por vocês estarem aqui com a gente, participarem de tudo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Vou emendar na minha prece, antes que eu comece a chorar. E a palavra de hoje, com certeza, é gratidão. Eu só quero agradecer, em nome de todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, agradecer a espiritualidade amiga por acreditar na gente, por nos dar essa missão e por todas as vezes que a gente fraquejou, eles falarem assim, vai que você consegue. E a gente vai andando devagarzinho, muitas vezes não acreditando, mas a gente segue. E a cada dia a gente se surpreende positivamente por tanta crença, por tanta confiança que essa espiritualidade deposita na gente, que a gente se acha tão pequeno, tão errante. Mas a gente quer fazer novamente um pacto de sim, a gente vai continuar, sim, a gente quer continuar e a gente vai fazer o esforço a cada dia de se tornar um pouquinho melhor e levar essa doutrina para quantas pessoas cruzarem o nosso caminho. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade amiga. Fique conosco nesse estudo que Alexandre preparou com tanto carinho para a gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois de tudo isso, sendo o dia hoje que é, eu não sei onde eu estava com a cabeça para aceitar fazer esse estudo hoje. Que a responsabilidade agora, dizer que triplicou é pouco. Né? Tá muito, muito maior. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui só minha cola. Bom, o que a gente está fazendo, né? Só para a gente dar um passo atrás, pensar no que a gente fez no nosso último encontro, por que a gente está aqui, além dessa comemoração mega, hiper, ultra especial, sem sombra de dúvida. A ideia dessas duas reuniões foi conversar e gerar algumas reflexões, tendo como base esse livro, do Divaldo, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, sobre transição planetária. Na verdade, esse livro é a nossa desculpa para a gente falar sobre as nossas escolhas nesse momento de transição planetária. Para entender como é que nós refletimos na transição e como nós refletimos a transição. Entender essa interação entre cada um de nós, espíritos encarnados, os desencarnados também, e o nosso planeta. E é claro, tudo isso baseado na evolução que faz parte da vida, faz parte do objetivo da nossa criação, né, a criação pelo nosso Pai e tudo mais. Então, nós vamos falar hoje, nós dividimos esse nosso encontro hoje em 3 tópicos. Exemplo até do anterior. Né? A escolha do caminho, replanejando o caminho e o resultado da prova. E aí a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Né? Só que, de qualquer forma, assim, mesmo que o nosso dia de hoje esteja dividido nesses três tópicos, nós temos um tema hoje, que é verdade ou consequência. Se
Alguns dos mais novos acho que não chegaram a pegar isso, mas a gente tinha, na juventude, né, uma brincadeira que se chamava Verdade ou Consequência. Às vezes ela era extremamente divertida e às vezes pegava um ou outro de calça justa, né? E a gente acabava se expondo, ou então dizia: eu não quero mais brincar com isso, e pulava fora. Isso, na verdade, reflete muito aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Muito, reflete muito. Ou a gente encara as escolhas, né? Ou a gente encara as situações, ou a gente pula fora. Mas tem uma coisa nisso tudo que a gente não pode negar. Apesar de a gente se esforçar muito para negar, a gente não foge das consequências das nossas escolhas. Não tem como, a gente não consegue fugir disso. Então, como eu adoro um texto, vou pegar mais um aqui, só para a gente poder iniciar esse nosso encontro. Considerando a escolha do caminho, a gente pegou um texto aqui que tem uma citação, que é um texto de Emmanuel. É uma reflexão sobre uma citação de Lucas 18:41, que diz o seguinte: Jesus disse-lhe: que queres que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Essa é uma passagem que fala sobre o cego de Jericó. Tá? E o texto diz o seguinte: esse texto ele foi retirado do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, e diz: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz estava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritaram-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentaram impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, como se ele não fosse ouvir, né? Sem dúvida que vai sempre ouvir. Ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoando-nos, Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas
e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Emmanuel é fantástico, né? Ele traz assim uns pensamentos tão diretos, tão claros. Toda vez que eu leio algum texto de Emmanuel, não só Emmanuel, mas, enfim, eu lembro da resposta da espiritualidade a Kardec, né, que a gente já citou algumas vezes. É possível ser feliz ainda nessa vida? É claro. É muito fácil, basta ter vontade. Enfim. Então, a questão aqui que a gente quer trazer nesse primeiro momento é a escolha do caminho. Hoje, nós estamos aqui não só para que vocês fiquem me ouvindo, mas para comemorar essa data tão especial. Dia 13 de julho é uma data que passou, que marcou a vida de muitos, 11 anos atrás, e que continua marcando a vida de muitos outros que chegaram depois. Eu tomo a liberdade para dizer, eu sou um deles. Então, assim, a gente está aqui para comemorar a escolha do caminho. Só que é preciso fazer uma observação aqui. Não só nessa cura, mas em tantas outras, Jesus muitas vezes se entristeceu após. Não se entristeceu porque, tadinho, foi tomado pelas tristezas da vida. Ele se entristeceu muito mais como o irmão mais velho, que já passou por poucas e boas, e vê, apesar do exemplo, apesar do ensinamento, apesar da mão estendida, o irmão mais novo que insiste em cair no erro. Ele se entristeceu, por exemplo, com o paraplégico que saiu comemorando e foi comemorar, voltando ao motivo da sua doença. A farra, a bebedeira, enfim, tantos mais. Então, acho que o grande alerta hoje para a gente é: o mundo está passando por mudanças, mas o mundo sempre vai passar por mudanças. A vida, a existência sempre vai passar por mudanças. A escolha do caminho, feita há 11 anos atrás, fez com que aquelas poucas pessoas tivessem que hoje parar e pensar, né? Não vou dizer do galpão, tá? Mas numa casa, com uma sala maior, né? Com uma área maior, para poder se encontrar, porque aquele espaço já não é mais o suficiente. E mais ainda, né? Tivessem que parar e pensar o seguinte: poxa, mas no ambiente virtual a gente consegue atingir muito mais gente, né? Em muito mais espaço. Mas essa é uma ferramenta que ajuda, que fortalece, mas nós estamos aqui e precisamos respeitar algumas leis de nosso Pai. Lei de sociedade, que começa a trazer ali a noção sobre o relacionamento da família. E o relacionamento da família, apesar do ambiente virtual hoje ter facilitado muito o contato, o ambiente da família, ele nos exige isso. O toque, o pegar, o sentir o calor, o trocar, mesmo que muitas vezes alguns estejam longe. Mas é necessário que a gente se reúna,
que a gente se una para, no abraço, na troca do calor, dizer: e aí? Seguimos na mesma direção? Mudamos a direção? Eu estou com dificuldade, não, vem cá. Então, tudo isso faz parte desse momento, dessa reflexão, dessa troca necessária, que é tão importante nesse momento da transição planetária. Enfim, por enquanto eu já falei muito, então só trazendo aqui o que como sempre a gente propõe, né? O que a gente pode falar, o que a gente pode trocar, acrescentar, o que de repente surgiu aí na mente, no coração, né? Em relação, quando a gente escuta isso. Nosso mestre chega e pergunta: o que queres que eu faça? O que a gente quer dizer ao responder? Que eu veja. O que está por trás disso? E o que eu posso fazer para que essa afirmação ao nosso mestre se torne não apenas um desejo, uma vontade, mas se torne, em algum momento, uma realização. Posso falar? Pô, deve. Aí de mim que eu diga que não pode falar, depois a Lúcia me pega. Não, pode falar. Pega não, ela é mansa, ela é mansa. Não, é que você fez uma colocação muito bacana que eu achei interessante, aquela famosa pergunta: o que queres que eu faça, né? E eu estava lembrando, isso me fez lembrar um estudo que nós fizemos ontem com o pessoal do Boa Nova sobre adoração. Em que consiste a adoração? Que é justamente a importância de nós nos conectarmos, né, a Deus, né, que inclusive a resposta do que está lá no Livro dos Espíritos é o ato de elevar a Deus. E o elevar está no sentido de nós nos conectarmos a Deus. E de que forma nós podemos nos conectar a Deus? Através da prece e através também da prática da caridade. Ou seja, a adoração, segundo o espírito miramês, é movimento no bem. Então, acho que esse que queres que eu faça vai muito nessa linha, de nós realmente realizarmos as nossas preces, as nossas orações, para que nós possamos estar sempre em conexão com o Pai, né? E movimento no bem, seja em que direção for, nós estamos praticando o bem. Cada dia uma oportunidade que Deus nos concede da prática do bem. São as escolhas, né, que são colocadas para que nós possamos fazer. Basicamente é isso. Eu achei esse link bem interessante. Alexandre, posso fazer um comentário também? Pedindo. Acho que é muito, muito em linha com o que o Ricardo falou. Quando eu ouço a passagem, me vem muito a questão da consistência na escolha. Porque eu acho que o que queres que eu faça é mais do que ver ou não ver naquele momento, é mais do que ter escolhido o Grege há 11 anos atrás, é mais do que um momento no tempo. Na verdade, é a consistência nas suas escolhas, no seu propósito, no bem, que eu acho que dá esse caminhar em frente, sabe? Então, eu acho que eu enxergo muito não como um momento, e aí eu estou falando de qualquer tipo de escolha, mas eu acho que é a consistência que mostra que você está no propósito daquela decisão que você tomou. Então, acho que isso é muito importante também, mais do que a gente querer mudar do dia para a noite, é a gente caminhar um passinho de cada vez, mas ser consistente com o horizonte que a gente quer ter lá na frente, sabe? Eu associo muito a isso. Com toda certeza. Eu mais cedo estava conversando com o Ricardo de algumas coisas e eu comentei uma coisa com ele. A dificuldade que eu tenho em ser consistente. É incrível, porque eu falei assim, gente, como é que é isso? Pois é. E estava comentando com ele o quanto, por exemplo, fazer meditação pode nos colocar nesse eixo e criar alguns bons hábitos.
Eu lembro que, há um tempo atrás, não lembro quem é que estava em algum encontro desse nosso do GREG, alguém estava falando sobre, bom, enfim, estava se falando num tema e eu comentei que tinha tido uma crise, né? Meio que uma crise de pânico, de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Não é algo que eu tenho normalmente, mas eu tive. E eu quero deixar isso claro até para ilustrar, Mariana, o que você está falando, eu precisei me desligar e levei, sei lá, vários minutos até começar a diminuir a minha frequência cardíaca. Vários e vários minutos. Duas coisas me ajudaram a tirar aquela poluição de tudo, de energia, de pensamento, de sentimento, de tudo. Prece e meditação. Foram as duas coisas que conseguiram, depois de vários minutos, me trazer para o eixo. E eu fiz um outro comentário com o Ricardo, que todas as vezes que eu me coloco dias seguidos praticando meditação, tudo à minha volta melhora. Aí, olha só, vamos refletir sobre uma coisa. Se a gente tem essa consciência, não deveríamos, né? Não, deveríamos não. Eu vou botar no singular e trazer para o pessoal. Eu não deveria ser mais consistente nessa prática? Então, por que é que eu não sou? Eu também pergunto isso todos os dias, tá? Mas a questão aqui é que eu acho que isso é um vício. Não fazer. Né? Não ter essa consistência. É um vício. Então, há um tempo atrás não, de vez em quando estou conversando com alguém, esses dias mesmo me perguntaram, Alexandre, por que você parou de beber? Isso aconteceu uns 10, 11 anos atrás. Eu falei assim, porque no momento eu comecei a fazer um monte de... Mas você tinha problema com bebida? Não, nunca tive. Muito pelo contrário. Eu podia beber de tudo e não sentia nada. Mas por que então que você parou? Mas por que tão radical? Porque eu brinco, nem bombom com licor. Por que tão radical? Porque eu precisava retirar de mim algo que me dava prazer. Por quê? Poxa, mas estar com a família me dá prazer? Me dá. Eu vou retirar isso de mim? Não. Acontece que eu tinha essa... Hoje eu tenho mais consciência disso, mas eu acho que a gente precisa, estou só colocando isso como exemplo, a gente precisa de vez em quando sacar algumas coisas de dentro da gente que nos dão prazer, sabe? Falar, que coisa legal. Mas que às vezes estão ali por vícios de comportamento. Então a gente precisa fazer essas mudanças para nos obrigar ao confronto interno. Hoje eu falo que eu não tenho essa consistência, Mariana, mas há 10 anos atrás era muito pior. Então, assim, estou dizendo tudo isso para afirmar, no meu entendimento, você está coberta de razão. De nada adianta a escolha se não houver consistência ao longo do caminho. Com certeza. É óbvio que o caminho, ele é um caminho longo, né? Se a gente quebra essa consistência, a gente pode retomar depois, mas isso faz parte desse nosso papo hoje. A gente tem que entender isso e nossa visão assim como esse sujeito aqui, precisa ter mais consistência na realização das escolhas, todos nós. Só assim a gente pode pegar esse bonde, pegar esse bonde que está passando, que é a transição planetária, e ir bem, não pendurado, quase caindo, não, indo lá, sentado, aproveitando essa jornada.
Só para fechar, Alexandre, não vamos prolongar mais não, mas eu costumo, enfim, falar do meu desafio diário da consistência, porque eu particularmente me encaixo exatamente no que você falou, que escolher eu acho até fácil, o problema é me manter coerente com a escolha que eu fiz. Então, é só isso, acho que o desafio da consistência cabe em vários aspectos, assim, acho que, enfim, me remeteu muito a isso. Obrigada aí pela tua colocação. Imagina. Alexandre, a Bárbara levantou a mão e a Isabela tinha levantado também, Bela. Vamos lá. Eu queria só fazer, de repente, uma observação em relação ao que você disse, Alexandre, porque eu acredito que essa tenha sido a sua maneira de confrontar todas as dificuldades, né? Eu fico muito preocupada, porque quando a gente fala para um público, isso pode gerar um pouco de polêmica, né? E então é bom deixar claro que cada um busca dentro de si aquilo que vai fazer bem naquele momento, para confrontar e para justamente provocar essa mudança. Hoje em dia a gente está num mundo que tem tantas dificuldades já, né? A gente vê tantas questões morais, tantas questões que desagradam a gente, que de repente esse confronto para alguns já trabalhar a resiliência, trabalhar a paciência diante desses confrontos já é o suficiente, vamos dizer assim, para você estar nesse contato e nesse constante movimento. Não necessariamente tirar algum prazer seu. Você teve essa necessidade, e é claro que quem mais tiver tem todo o direito do mundo de fazer como achar melhor, cada um vai encontrando seu caminho, mas quando a gente fala, principalmente na internet, que a gente tem pessoas diferentes, pessoas com diferentes graus de conhecimento do espiritismo, né, que se relacionam de diversas formas com as instituições espíritas, eu tenho um pouco de receio de que as pessoas ouvindo isso pensem, pô, mas espera aí, eu tenho que tirar tudo que eu gosto, por que eu tenho que me, entre aspas, punir, né? Então, eu queria fazer essa observação de que cada caso é um caso, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua necessidade. E aí a gente torna a coisa um pouco mais leve. Não é obrigatório todo mundo tirar alguma coisa que gosta. Se naquele momento aquilo for te machucar ou te violar de alguma forma, tem que buscar outro caminho, um caminho mais suave, um caminho... Sim, com certeza. Não, caramba, Bárbara, perfeito. Eu senti o puxão de orelha, mas senti de uma forma bem positiva. Porque, não, mas é perfeito, gente. Caramba, perfeito, perfeito. Muito obrigado por você ter feito essa colocação. E essa é uma grande verdade. Assim, de novo, coloquei isso como um exemplo, né? Você chamou atenção para algo fantástico, como um exemplo. Mas, assim, é óbvio, né? Quando a gente... Eu acho que é muito simples. Quando a gente pega, por exemplo, gêmeos, ainda que sejam gêmeos, são duas pessoas, né? São duas pessoas que têm pensamentos distintos, que podem ser muito mais semelhantes até no comportamento do que outras tantas pessoas, mas são dois indivíduos que têm experiências diferentes, necessidades diferentes, e ainda que estejam no mesmo caminho, as percepções são diferentes, né? Então, perfeito. Poxa, obrigado, porque realmente ia ficar meio muito amplo. E aí, não foi vale a orelha, pena... não, tá? Foi só para complementar. Eu sei, mas foi ótimo, foi ótimo. Até porque, por um momento, eu confesso que esqueci que estava sendo gravado e que depois seria colocado. Então, vale a pena, você lembrou uma coisa muito importante dentro da doutrina, né? E a questão da escolha é muito importante para isso. Dentro da doutrina espírita, coisa alguma é proibida, né? Não há proibição. Aí a gente até brinca, entre aspas, mas assim, que eu ia falar assim, então eu posso sair na rua nu, gritando, jogando pedra na vidraça de todo mundo? Pode, claro, sem dúvida que pode, mas não deve. São coisas diferentes. Mas como é que é isso, né? Pode, mas não deve. Como é que é isso? Falar, pode fazer o que quiser e depois sai de perto porque não quer ver o que eu vou fazer? Não.
A doutrina, na verdade, nos traz as reflexões explicando tudo que há entre, a relação que há entre causa e efeito. Né? Então, a doutrina ela vem nos explicar isso. Né? E quando a gente fala das escolhas, como, por exemplo, a escolha que houve há 11 anos atrás, né? Se a gente não tem duas coisas, que a Mariane comentou, a consistência de se manter ali alinhado com a escolha, e 2, que é um outro ponto que a gente colocou aqui, que é muito importante para a nossa reflexão, que é o replanejar. O que é replanejar? Exato, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, exatamente isso. Né? Então, o que é o replanejar? É eu mudar tudo que foi planejado? Não, não é isso. Replanejar é eu reconhecer o caminho que eu estou, reconhecer as minhas escolhas, repesar todas essas escolhas, né? Porque às vezes a gente tem escolhas que são maravilhosas naquele determinado momento. E depois de um tempo, a gente precisa renovar. E renovar não é refazer a mesma escolha. Renovar é legal, aquela minha escolha me trouxe até aqui, que coisa bacana, mas agora eu preciso redirecionar a minha caminhada. Eu passei por outras experiências, eu aprendi, né, eu aprendi com essas novas experiências, eu errei mais, eu acertei mais, e com tudo isso, está na hora de pegar aquelas minhas escolhas lá de trás, trazer para o hoje e dizer, espera aí, eu tenho essas escolhas. Poxa, essa escolha aqui é bacana, ainda é válida. Não, essa escolha aqui já está desatualizada. Enfim, é fazer essa renovação. Né? Por exemplo, só deixando de uma forma mais palpável, né? Muitas vezes, quando se busca um aconselhamento, uma terapia, enfim, alguém que possa nos ajudar no caminho, muitas vezes, e quem puder ilustrar isso, eu vou agradecer, muitas vezes o importante que surge desse novo movimento, porque buscar isso é uma escolha, né? É uma escolha onde você fala assim, eu preciso de ajuda. Não fala, levanta a mão e fala, eu preciso de ajuda. Então, vamos lá. Muitas vezes, o que vem de mais importante nisso é reconhecer que, quando as coisas não estão dando certo, o que eu preciso não é olhar o que não está dando certo. O que eu preciso é olhar para dentro e dizer o seguinte, qual é a mudança que eu tenho que fazer? Dizer o seguinte, chegar como se eu falasse, mestre, né, eu preciso ver. Mas esse eu preciso ver, como até a Mariane colocou muito bem, e até como você complementou, Bárbara, é de cada um. Né? Esse ver, esse se achar, é de cada um. Cada um faz de uma maneira. Né? Cada um faz de uma maneira. Está coberto de razão. Naquele momento, eu vi daquela forma. Tem gente que fala, conversando, quando eu explico, fala assim, mas isso aí é besteira. Não, tudo bem. Mas para mim fez todo o sentido naquele momento. Né? E eu vou dizer que hoje, quando eu paro e penso, continua fazendo sentido. Sabe? Porque, fala assim, aquilo me ajudou de tal forma que é parte importante de quem eu sou hoje. Então, essa caminhada, né, de novas descobertas, de novas... É isso que a doutrina vem nos ensinar, vem nos apresentar.
esses textos, essas reflexões de Emmanuel, os ensinamentos de Joana, os comentários de Manuel Filomeno de Miranda. Gente, tem tanto, né, tanta coisa aí maravilhosa que vem nos ajudar, e é justamente isso que a gente quer trazer. E eu já vou adiantar uma coisinha, até para a Bela poder falar, senão daqui a pouco ela vai reclamar comigo. Eu só vou adiantar uma coisinha assim. Existe, né, e eu queria que, logo após eu gostaria, após a Bela falar, que a gente pudesse comentar o seguinte: existe um movimento muito grande de estamos no mundo de provas e expiações, migrando para a regeneração, que bacana que a gente tem tanto livro, tanta literatura, que bacana que a gente tem tantas palestras, que bacana que a gente tem tanta coisa, mas será que a gente não está se permitindo ser levado por tanta coisa que há à nossa volta e efetivamente fazendo pouco aqui dentro? Não que isso seja para todos, mas de um modo geral, será que isso não está acontecendo? Ou melhor, será que efetivamente eu não preciso pegar as minhas escolhas e torná-las, volto a dizer, como a Mariane muito bem disse, efetivas no meu dia a dia? Diga, Bela. Eu tinha levantado a mão, aí depois eu abaixei, porque a Mari tocou num ponto e eu fiquei com medo de ser repetitiva. Mas já que a Simone falou, eu vou falar. É que, tipo, quando você disse dessa passagem da pessoa perguntando o que queres que eu faça, o que passou pela minha cabeça é que a gente sempre procura muito que o outro responda o que a gente deve fazer. Então a gente está sempre, tipo assim, perguntando o que eu faço. Tá bom, mas agora o que eu faço? Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente sabe muito bem o que a gente tem que fazer, só não sabe como. E é essa questão do como chegar ao que a gente quer, ao bem, ao amor, a todas as coisas que a gente quer realizar dentro do que a gente reconhece como importante, né, dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos, ela passa pelo autoconhecimento. Porque você falou da questão da constância, a Mari também. Eu também tenho um problema sério com constância. Eu tenho um problema sério com dormir. Eu durmo muito. E às vezes eu deixo de fazer as coisas porque eu durmo muito. E daí teve um momento da minha vida que eu falei, por que será que eu durmo tanto? E daí você começa a analisar. Porque eu fujo de determinadas responsabilidades. E por que eu fujo? Se eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? E aí você começa a ir uma coisa em outra. E é esse autoconhecimento que te permite achar dentro de você o que é que você precisa fazer para chegar lá. Então, tipo, eu reparei em mim que eu tenho muita necessidade de validação externa o tempo todo. Se eu estou fazendo uma coisa e as coisas elas são um processo, elas não acontecem do dia para a noite, eu preciso que todo mundo fique me falando que aquilo que eu estou fazendo é certo e que vai dar certo no final, o que não é garantido para ninguém. E já tiveram momentos na minha vida que eu fui empurrada até as situações, tipo assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Um mês antes não vai dar certo. Um dia antes não vai dar certo. Aí dá certo, eu fico, deu certo. E, tipo, é necessidade de validação constante de que a gente está fazendo certo, está no caminho certo. Então, isso me paralisava e fazia com que eu ficasse com fuga das coisas, achando que eu não ia conseguir. Então, acho que, tipo, a questão não é nem exatamente a gente procurar fora, nos outros, o que as pessoas querem que a gente faça, o que se deve fazer, mas olhar para si e perguntar o que está te impedindo de fazer o que você sabe que deve, que no fundo sabe que deve, sabe? Então, era essa colocação que eu ia colocar, só que a Mari falou sobre essa questão da constância, eu achei que bateu muito, foi bem linkado, eu não sei se eu fui repetitivo. Não, de forma nenhuma, foi bem engrandecedor, tenho certeza disso, ajudou bastante. E eu acho que uma coisa que você falou, e até pegando o link do que a Bárbara, do comentário da Bárbara, assim, a gente, de certa forma,
sempre sabe o que precisa fazer. Mas aí vem aquela coisa do equilíbrio, sabe? Fala assim, eu preciso de validação. Todos nós precisamos. De certa forma, todos nós precisamos. Seja da validação que a gente recebe pelo ensinamento de nosso mestre, sabe? Pela troca que a gente faz aqui. De repente, fala, eu sei o que fazer, mas eu estou perdido em como fazer. E aí eu preciso de uma ajuda para me ajudar na descoberta do como fazer, sabe? Alguém comentou aí sobre criar novos hábitos, não, mudar os hábitos, né? Só que a gente, por exemplo, hábito, quando a gente tem um hábito ruim, a gente não consegue, e aí eu vou falar um pouco que eu sei da questão psicológica, mas até de alguns estudos que tem a respeito disso, a gente não consegue fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui, sei lá, isso aqui é um hábito, eu vou mudar esse hábito. Se eu fizer isso, eu acabo fortalecendo esse hábito. Mas se eu fizer, ó, eu tenho esse hábito, eu vou agora focar nesse outro hábito. O que eu faço? Com o tempo, eu faço isso, esse hábito aqui, e eu estou focando nesse outro hábito. Com o tempo, eu faço isso. Então, é como se eu fosse fazendo assim, ó, sabe? Eu vou criando um novo hábito, e aí aquele hábito antigo ficou para trás, né? Então, a gente sabe, muitas vezes, se a gente para com calma, né, elevando o pensamento, a gente percebe que sabe, né, que a gente sabe o que precisa. Mas muitas vezes a gente precisa de alguém que fala assim, não, para cá, não, opa, não, um pouquinho mais para lá, para nos manter nos eixos até que a gente esteja falando, opa, agora pode... É mais ou menos como, vamos andar de bicicleta? Você nunca andou, você vai precisar de rodinha, vai precisar de alguém do lado, né? E aí, com o tempo, você tira uma rodinha, depois tira outra rodinha, e aí, falou, opa, agora não preciso nem das mãos, né? Começa a pedalar, já tira as mãos, estou aqui seguro do que eu estou fazendo, né? Então, essa constância que a gente está comentando aqui, nas escolhas, nos dá essa força, né? Nos cria esse fortalecimento, né? Só para vocês terem uma ideia, uma vez uma pessoa virou para mim e falou o seguinte, e Bela, você me lembrou até com o seu dizer, falou assim para mim, enquanto você buscar, como é que foi a palavra? Não é fazer pelo outro, mas enquanto você buscar agradar as pessoas ao seu redor, você não vai conseguir sair do lugar. Veja, é óbvio que quando a gente tem alguém que a gente ama, a gente quer agradar essa pessoa, óbvio. Mas não é disso que essa pessoa estava falando. Era enquanto você se negar para fazer aquilo que você acha que você se percebe? Então, a gente, pelo menos assim, eu entendo, né, e a doutrina nos parece fortalecer essa ideia de que nós precisamos desse papo aqui, dessa troca, nós precisamos perguntar o que Jesus faria, né? Se não Jesus, alguém mais perto, né? Alguém que eu admiro, uma conduta moral, ética, o que essa pessoa faria, sabe? Questionar. A gente precisa, por exemplo, abrir o nosso coração, a nossa mente, nas nossas preces e perguntar, Pai, eu preciso de uma luz. E abrir os ouvidos, né, da alma para receber essa resposta. E aí colocar em prática algo que a doutrina vem nos ensinando. Questione. Mas não é questionar para duvidar, para dizer, isso aí é besteira. É questionar para aprender, é questionar para entender, para esmiuçar, para descobrir o que mais eu posso retirar daquilo. E muitas vezes questionar para dizer o seguinte, não, espera aí,
tem alguma coisa errada aí, tem ruído na linha ali, porque tem algo aí que não está muito certo. Por exemplo, vocês lembram do comportamento de Chico Xavier, e quando ele vira para Emmanuel, mas, pô, Emmanuel, por que você deixou? Viu que eu estava errado, por que você deixou? Né? Com relação lá ao encontro dele com os repórteres, não sei o que e tal. E aí, Emmanuel falou assim, ué, mas a escolha foi sua. Você se deixou levar. Né? Então, muitas vezes, a gente se deixa levar e escorrega, cai, né? Dá de cara na porta, se machuca um pouco. Isso faz parte do nosso caminho. Isso faz parte das nossas escolhas, isso faz parte do aprendizado. Não há como aprender alguma coisa só acertando. A gente erra, acontece. Há tantos exemplos que a gente tem por aí que nos mostram isso. Por isso, replanejar as escolhas, o caminho, por isso o replanejar é tão importante. Tá? Quando a gente percebe que algumas pessoas que nós temos como referência, grandes médiuns, como o próprio Chico, que já falamos, e tantos outros, que nos trazem essa reflexão, né? esse exemplo, falar assim, ó, eu estava ali e de repente escorreguei. Divaldo várias vezes disse, né? Eu estava bem e de repente escorreguei. Então, a grande importância de olharmos as nossas escolhas é entendermos que nós podemos, sim, criar novos hábitos através do replanejar a nossa caminhada. Às vezes a gente tem que mudar muita coisa. Às vezes a gente tem que mudar quase nada. Às vezes a gente tem que trocar. Enfim, como a Bárbara comentou, cada um de nós reage de uma maneira, cada um de nós tem uma necessidade. Mas a beleza da mensagem de nosso mestre, a beleza da mensagem, do ensinamento da doutrina espírita, é nos trazer a certeza de que, quando há boa intenção e quando há boa atitude, é certo que a boa espiritualidade, os bons espíritos estarão ao nosso redor, vibrando, nos ajudando a levantar, sabe? Trazendo, né, aqueles anjos encarnados até perto de nós para que eles possam nos segurar e nos levantar, né? Porque a gente de vez em quando esbarra com os anjos aí pelo caminho, encarnados, e fala assim, pô, como é que isso aconteceu? Vê aquela vez e nunca mais vê aquela pessoa, mas naquele momento a pessoa estava ali. Só que isso só é possível como reflexo das nossas escolhas. Porque é isso que nos coloca em boa sintonia. É isso que nos permite vibrar e atrair para perto de nós, né, esses bons espíritos. Sabe? E aí, me permitam fazer mais um comentário aqui, bem rápido, o seguinte, outro dia eu estava escutando sobre uma passagem na vida de Chico Xavier, confesso que eu não conhecia essa passagem, e aí disseram o seguinte, Chico uma vez foi abordado por um irmão que estava muito desequilibrado, mas ele sabia que precisava de ajuda. Mas era uma pessoa desequilibrada, o abordou e falou, Chico, eu preciso de um passe, está acontecendo isso, eu preciso de um tratamento, eu preciso. E aí Chico, ao invés de apontar para ele e dizer, realmente, está acontecendo isso, não, simplesmente fez o seguinte, identificou a vontade nesse irmão em mudar, identificou a vontade sincera em uma nova escolha. Só que ele estava desequilibrado, ele não sabia como. Né? Ele nem percebia, apesar dele saber que precisava de algo novo, ele não conseguia identificar que precisar de algo novo era também mudar, era praticar mudanças. E aí Chico vira para ele e fala assim, irmãozinho, então você pode me fazer um favor?
você pode me dar um passe? E aí ele, como assim, Chico? Eu te dar? Não, que isso? Não, não pode, não. Isso aqui. Ele falou, não, mas eu nem sei como fazer. Você, Chico, não sei. Ele falou, não, pode sim. Faz o seguinte, olha, eu vou sentar aqui, você eleva seu pensamento ao nosso irmão Jesus e pensa coisas boas. É só isso. Me faz esse favor, eu estou precisando tanto. E aí ele, né, fala, poxa, é Chico que está pedindo, né? Então tá, né? Só que a vontade dele de se expressar, de fazer aquele carinho, né, por aquela alma caridosa que era Chico Xavier, era tão grande, era tão sincera, tão intensa, que no momento em que ele se coloca naquela posição, sem saber direito o que vai fazer, mas eleva o pensamento e pede de todo o coração, a espiritualidade se une ao redor dele e vibra tão intensamente que ele sente aquele fluxo energético passando por ele. E aí, no final, o Chico agradece, né, fala assim, foi maravilhoso, não sei o que e tal. Fala, Chico, eu me senti tão bem com isso, olha só. Então, às vezes, nós temos dificuldade com os novos hábitos. Mas quando a gente se coloca de forma sincera, objetiva, quando a gente fala, eu quero, eu sei que eu preciso, mesmo que eu não consiga, eu sei que eu preciso. Os bons se unem ao nosso redor. E aí nos ajudam nesse novo hábito, nessa nova fase. Né? E o legal é o seguinte, tem uma coisa, eu falei lá atrás, por exemplo, eu sou péssimo, né, em ter essa consistência. Mas o Ricardo no início até falou assim, Simone, eu não sei o que é, mas se disser, se chamar, ele vai aceitar. E sabe por que eu vou aceitar? Porque é uma forma de me manter firme ali nessa escolha. Então, às vezes... Você está ouvindo, né, Simone? Você está ouvindo o que ele acabou de dizer. Eu não só estou ouvindo, ainda bem que está sendo gravado. Ainda bem que está sendo gravado. Né? Cara, guarda isso. Faz um recorte. Faz um recorte só dessa fala dele. Calma, com menos tempo aí. Às vezes, o gatilho para que isso aconteça vem de fora e a gente precisa estar de coração aberto para receber, para aceitar e para dizer, vamos embora, eu quero, eu preciso. Então, se eu não tenho condição, alguém, por favor, me ajuda. E quando a gente está de fora e a gente percebe, isso faz parte do atendimento fraterno, do acolhimento fraterno que o Ricardo citou lá no início, né? Quando a gente olha para alguém, que pode ser um conhecido, pode ser um desconhecido, pode ser alguém que a gente goste ou que a gente desgoste, mas quando a gente olha para alguém e fala assim, aquela pessoa quer, eu sinto, então deixa eu dar uma chance. Porque foi exatamente isso que Chico fez com aquele irmãozinho. Ele identificou a oportunidade de criar um novo hábito naquele irmãozinho. E ele estava predisposto a isso, mas não sabia como. E se Chico dissesse, meu irmãozinho, olha, faça isso, faça aquilo, ele ia sair de lá dizendo, eu vou fazer, ia fazer 1, 2 vezes, não ia fazer mais. Então, Chico permitiu ser o mecanismo, sabe? Ser a ferramenta, ser o meio daquele irmãozinho se fortalecer e ganhar um bom hábito na vida dele. Então, às vezes, a gente precisa simplesmente despertar, dizer, eu sei que eu preciso e eu estou disposto. Quando a gente faz isso de forma sincera,
a espiritualidade, a boa espiritualidade, nossos bons irmãozinhos nos envolvem. É isso que nosso Mestre Jesus sempre quis dizer em todos os seus ensinamentos. É isso que a doutrina espírita vem nos dizendo em todos os livros, seja do Pentateuco, os livros complementares, o restante da literatura espírita. A gente precisa estar disposto. Se não tiver disposto, há pouco tempo eu escutei de uma pessoa que eu amo muito, dizendo: por que eu tenho que mudar? E é uma pessoa que de vez em quando reclama de situações assim, de situações assim. Por que eu tenho que mudar? O que a gente faz? Vibra, ora e busca nos mudar. Porque às vezes quando a gente olha assim, poxa, fulano não quer mudar, o que eu posso fazer? Deixa eu buscar uma maneira de mudar algo em mim. Porque aí quando a gente muda algo, mas não é mudar algo fácil, não. É falar assim, deixa eu ver. Pô, Ricardo já reclamou comigo de uma determinada coisa, mas ele não quer mudar? Então, peraí, eu vou mudar isso que ele está reclamando em mim. E através dessa mudança, eu vou mostrar para ele que se eu posso mudar, se eu preciso mudar, ele também pode. E aí, quem sabe, de repente, ele descobre que ele precisa. Então, é uma questão da gente se colocar em sintonia. Então, assim, quando vem um livro como esse, Transição Planetária, e os outros 2 livros da trilogia, quando tem tanta palestra aparecendo aí, tanto estudo aparecendo para tudo que é lado sobre transição planetária, não é só a gente falar assim, poxa, o planeta está mudando e eu estou aqui dentro de uma casa espírita, então eu vou mudar também. E que legal. É preciso que a gente pare na frente do espelho e diga assim, e aí, Alexandre? Qual vai ser a mudança agora? Qual vai ser a escolha agora? Já que a gente está falando de um novo ano para o GREG, né? Já está falando da renovação, né? Mais um ciclo, então vamos pegar, iniciou o ano, novas promessas para o novo ano, não as promessas de sempre. Porque as promessas de sempre, se eu tenho que ficar renovando promessa, vamos pegar uma nova promessa, né? Uma nova escolha, traçar um novo objetivo. E às vezes esse novo objetivo pode ser pegar aquele objetivo anterior que eu não consigo atingir, porque de repente ele é muito grande, e trazer ele para um objetivo pequeno, que permita a gente ir se fortalecendo a cada novo, pequeno objetivo atingido e conquistado. E aí? Alexandre, acho que o Ricardo tinha levantado a mão. Não tinha, Ricardo? Eu confesso que eu tinha, mas eu tenho que lembrar porque eu levantei a mão. Depois eu lembro. Vamos lá, então, já que... Vou voltar à pergunta que eu fiz antes da Bela comentar, fazer o comentário dela. Vocês não acham que parte dessas novas escolhas é a gente aproveitar o que há fora da gente, mas também buscar algo dentro da gente para mudar, para fortalecer, para renovar, para tirar a teia de aranha e começar, né, a lubrificar essa engrenagem? Alexandre, fazer uma colocação. Você tinha perguntado isso antes, eu estava pensando um pouquinho. Isso é tão real, né, que a gente tem até um ditado que a gente fala isso, né? Na vida do outro a gente é mestre, a gente sabe o que é melhor, a gente sabe como tem que agir, a gente fala exatamente todo o roteiro, né, como se a gente criasse um enredo perfeito, né? E isso, às vezes, eu me pego para pensar, é muito, na verdade, também uma fuga de si. Porque quando você está olhando para o outro e não para olhar para você, é como se você ocupasse a sua cabeça com aquele foco externo, que vem nessa linha que você está falando, e não olhasse para dentro, né? Mas e eu? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? O que eu posso fazer para melhorar?
E aí, acho que o Ricardo escreveu ali que mudar dói, né, Ricardo, que você botou aí como uma das frases. E eu acho que não é só mudar que dói, é se autoconhecer dói também. É bom, mas dói. Porque você vai se deparar com coisas que você, obviamente, precisa encarar, precisa mudar, precisa transformar. Então, não é um processo fácil, né? Não é um processo... Porque até para mudar, você precisa saber o quê, né? O quê? Mudar o quê? E, às vezes, nesse passo a gente consegue, porque a gente ocupa a nossa mente pensando no externo, no tudo que tem em volta, em tudo que está acontecendo na vida das pessoas ao nosso redor, e esquece de olhar no espelho e de se colocar. Não olhar no espelho no sentido de ser carrasco, né? De pegar ali o chicote e ficar se crucificando. Mas olhar no espelho e pensar assim, e eu? O que eu posso fazer de diferente? Então, acho que isso falta muito mesmo. A gente tem que olhar um pouquinho para si, porque isso é parte do que a gente precisa fazer como encarnado aqui, como um ser em evolução, né? Sim, sem dúvida. Tô enganado ou mais alguém? Não, é o seguinte, o autoconhecimento ajuda muito nisso também, né? Da gente praticar a resposta que Santo Agostinho deu na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Que fala lá, ao final, né, de quando você for dormir, ao final de cada noite, observe o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez, se tem como fazer de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente. Porque um ponto também importante é o seguinte, as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia estão diretamente relacionados com nossos pensamentos, nossos sentimentos. É a matéria-prima, né, dessas escolhas. Então, se nós mudarmos a forma de nós pensarmos, de nós sentirmos, provavelmente mudaremos as nossas escolhas. E, como você fala em mudança de pensamento, está relacionado também à forma como nós nos conectamos com a espiritualidade. Isso também é muito importante. Então, a doutrina fala muito de pensamento e a gente não dá tanta importância a isso, né? Eu acho bem interessante isso, ao mesmo tempo preocupante. Nós devemos olhar com mais atenção. Tem um texto aqui que eu quero, um texto um pouco mais curto, que eu quero ler, também do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 139, o título é Por Amor. E ele diz o seguinte: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação, desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais, ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração dispensável das leis externas desse amor, desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Esse texto, eu lembrei que eu tinha folheado ele um pouco mais cedo, e
Alguém fez algum comentário aí? Deixa eu só ver aqui que foi que me trouxe... Caramba, tem muito mais comentário aqui do que eu imaginei. Não vou achar agora. Mas enfim, a questão desse texto é dizer o seguinte... sim, lembrei. O que foi? Quando alguém fala assim, por que eu devo mudar, né? Acho que foi por isso que apareceu aqui um comentário e falar assim, dói escutar isso. Dói. Se não foi por isso, o comentário encaixou bem, porque dói realmente a gente escutar esse tipo de coisa, dói a gente olhar para quem a gente ama, por exemplo, e ver gente tá enfiando a mão naquela armadilha que eu já enfiei lá atrás, já me arrebentei tudo, já falei, já mostrei, e está fazendo. Isso, às vezes, por dentro da gente, isso vai nos corroendo. Mas a gente, esse é mais um ponto muito bacana da doutrina, né? Sempre é bom lembrar, né, por mais que seja óbvio para a gente, que é baseado na mensagem de nosso mestre. Um dos pontos principais não existe castigo. Não existe castigo de forma alguma. Né? No máximo, existe um convite para reflexão. Né? Não é aquela coisa assim, vai para o teu quarto de castigo. Não. Vai para o teu quarto pensar no que você fez. São coisas, são maneiras diferentes de nos colocar frente àquela mesma situação. E nosso Pai sempre faz isso. Né? Esse texto traz, um texto de Emmanuel também, traz essa reflexão para a gente. Né? Tudo o que acontece, mesmo que seja uma dor muito intensa, é esse convite à reflexão. Está doendo? Então, vai para o seu quarto. Pensa, senta lá, com calma, respira. Pensa no que você fez. É esse convite, né, à reflexão, à reformulação, como é que a palavra que a gente usou? Ao replanejamento da conduta, do caminho. E tudo isso é o que está atrelado ao tema global do nosso encontro, a transição planetária. Porque o planeta, ele reflete o que acontece aqui dentro. O planeta reflete o que acontece, as mudanças que acontecem dentro de nós. Não só, o planeta está passando por uma mudança e a gente está aqui, a gente vai a reboque. Não. A gente está aqui, nós somos responsáveis por essa mudança, né? Só que é mais ou menos assim. Vamos imaginar assim. Olha, eu engatei, eu liguei o carro. Não, o carro não, porque aí para andar é mais fácil. É assim, olha, eu estou na lancha, num jet ski, enfim, né? Aí ligo o motor. Cuidado com o que você vai falar, que a Lúcia acabou de entrar na sala. Rapaz, eu dei uma gaguejada aqui, eu falei, caramba, peraí, deixa eu pensar direitinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, assim, a gente vocês imaginam o seguinte, eu subi num jet ski, né, ou numa lancha, ou num barco, liguei o motor, ele começa a se movimentar. Se eu descer, eu falar assim, que bonitinho, mergulho, voltei, cadê? Então, o que acontece é que nós temos que aproveitar esse movimento de mudança planetária, esse movimento, sabe, de renovação planetária, de renovação das energias. Então, quando a gente fala de transição planetária, quando a gente fala de novos hábitos, desenvolver novos hábitos, o que nós estamos falando olha só, eu tenho consciência disso. Tenho consciência liguei lá a chave, dei partida no motor. A lancha começou a se movimentar. E aí? Eu quero me manter dentro dessa lancha. Eu quero seguir a viagem ali, consistente com aquele movimento,
Ou eu vou dizer, não, vai lancha, já está movimentando mesmo, não preciso seguir, e vou saltar. A lancha vai embora. Então, quando a gente fala de transição planetária, quando a gente fala de mudanças, né, de tudo o que está acontecendo, das dores que estão nos abatendo, né, e esse um pouco mais de 1 ano e meio aí tem sido bem tumultuado, né, tudo isso é como nosso irmãozinho trouxe aqui no texto. É na dor que muitas vezes a gente se renova. E se nós já temos essa consciência, por que a gente não vai praticar? Estou falando isso para mim mesmo, porque eu preciso praticar. Então, eu escolhi o caminho. Beleza, estou no caminho. Eu percebi que eu preciso, de tempos em tempos, parar para replanejar essa escolha, esse caminho, essa caminhada. Fazendo o quê? Analisando o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que eu posso fazer mais. Né? E, a partir daí, eu passo a ter uma consciência muito mais clara das consequências. Por isso que, de uma forma jocosa, né, brincalhona, a gente colocou como subtítulo desse nosso encontro verdade ou consequência. Né? Mas, na verdade, tanto a verdade quanto a consequência vai levar para o mesmo ponto. A diferença aqui e aí, eu vou levantar minha cabeça e vou aceitar a verdade, ou eu vou pagar para ver e vou aceitar as consequências de tudo aquilo que se apresentar ao meu caminho. Então, que nós possamos renovar os nossos hábitos. E ao renovar os nossos hábitos, de que forma? Não é simplesmente renovar o hábito. Né? Antes, quando eu ia para a rua, eu colocava máscara e me vestia. Então vou renovar o hábito. Agora eu vou sem máscara e vou nu. Não é nesse sentido. É renovar os hábitos com algum parâmetro, né? Com alguma base. E para isso nós temos a doutrina espírita. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu, antes da gente seguir, nós estamos caminhando aí para os 10 últimos minutos do nosso encontro hoje. Normalmente, né? Opa, chegou mais um. O que acontece, Simone? Chegou o que acontece? Chegou mais um. O que acontece? Todos que já estão mais tempo nessa família. Né? Nosso irmãozinho Ricardo, eu dou o nome mesmo. Nosso irmãozinho Ricardo deu uma ideia. E é claro que eu abracei com muita vontade, né, com muita alegria. A gente está falando nesses 2 encontros de transição planetária. Mas a transição planetária reflete as nossas mudanças interiores, como dissemos. E as nossas mudanças interiores, até que cheguem ao planeta como um todo, elas vão modificando tudo que é ao nosso redor. Então, mudanças como as que foram feitas 11 anos atrás, no dia de hoje, né, que formaram esse grupo que vem crescendo tanto, né, nos trouxeram até aqui. E a ideia foi que, além do nosso grupo que normalmente estaria aqui, chamar mais algumas pessoas para participarem, pelo menos nesse fechamento. Né? Simone, você quer um minutinho para ir pegar a toalha? A Simone já está começando a chorar. Ela estava pensando que ia fazer o fechamento, ia fazer a prece, mas agora ela só vai assistir. A Gilmara falou uma coisa escreveu aqui uma coisa que é verdade. A gente já tinha muita luz na sala, mas de repente teve invasão de mais luz ainda. Nossa Senhora, gente, vocês estão... Eu estou conseguindo me falar, todo mundo está aqui. Então, assim, eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu falo demais, às vezes engato, vou para a quinta direto, vou parar um pouquinho e vou dar aqui um espaço para quem quiser falar, de repente, sobre o que a gente estava falando, mas também nossos irmãos, nossas irmãs aí que
que chegaram agora, se quiserem falar um pouquinho sobre o que essa família Gresg representa na nossa transição, né, desse tempo aí, e que impacto que isso nos traz. Hoje foi colocado no grupo um trecho que eles falaram, sei lá, no início do ano, talvez, não sei. Agora eles vão falar ao vivo. Acho que merece. Todos eles que estão aqui têm um carinho muito grande pela casa, eu tenho certeza disso. E aí vamos abrir, né, espaço aí para o Celso, para a Serrana, para a Lúcia, para a Cristina Salgado, para o Guaraci. Palavra de vocês. Se for o caso de eu dar o meu recado, eu vou pedir licença, né? O Alexandre estava falando que fala muito, eu acho que qualquer espírita fala muito. Principalmente aqueles que trabalham ou pretendem trabalhar com a palavra, né? Então, isso é muito bom. Mas eu acho assim, que nós temos uma grande responsabilidade, todos nós que nos dizemos espíritas, porque nós precisamos representar a marca de uma cultura no nosso tempo que representa o Consolador prometido. E isso depende da nossa atuação, não depende simplesmente de nos dizermos espíritas. Então, todo local que é responsável por legitimamente representar o movimento espírita no sentido de congraçamento, no sentido da fraternidade, no sentido de ser um ponto no qual os irmãos se reúnem para falar da palavra espírita. Quer dizer, não é isso, longe de ser proselitismo, isso é pretender ser autêntico de acordo com uma responsabilidade que nós temos que compreender, abraçadas, porque nós temos que deixar nossa marca no mundo. Né? Assim como aqueles, desde lá de 31 de março de 1848, quando se ouviram batidas lá e estava aberta a comunicação com o mundo, quer dizer, simbolicamente, desde esse tempo que essas coisas vêm andando e precisam sim de uma autenticidade, precisam sim de alguém que se responsabilize por deixar essa marca no mundo. Nesse sentido, Gresg, parabéns por exercer muito bem esse papel no movimento espírita. Alexandre, pede para eu calar a boca, por favor. O próximo. Ninguém vai falar? Então vou falar. Então vou falar. Bom, assim, primeiro eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui reunidos, comemorando essa data tão feliz. Eu acredito sinceramente que cada vez que uma casa espírita que comemora mais um ano de atividade aqui no planeta, né, especialmente na nossa cidade, em que nós temos, né, assim, disparidades sociais tão grandes, né? Vocês, ano passado, se empenharam muito para ajudar a comunidade Guaratiba, entre outras ações que vocês fazem, muitas vezes não divulgam. Eu acredito sinceramente que a espiritualidade, ela comemora junto com todos nós, sabe? Porque eles entendem que esse projeto de amor, esse projeto de trabalho, esse projeto de união, de espiritualidade, é uma das coisas que mais me sensibiliza no Gresg é a espiritualidade. Eu acho que o que traduz o Gresg é a espiritualidade. É amor, é união, é fraternidade, é esse jeito gostoso que vocês abraçam as pessoas, né? A primeira vez que eu cheguei no Gresg, ninguém sabia quem eu era. Eu vi a mensagem do Gresg no Facebook e procurei endereço.
e fui até a casa. Eu gosto muito de Saint-Germain, eu tenho assim, um carinho muito especial por Saint-Germain, e fui até a casa, e depois que eu descobri que o Ricardo também frequentava a casa, fazia trabalho na casa, enfim. Então, eu acho que uma casa que cresce com esse amor todo, né, e dando um espaço físico pequenininho, porque vocês ainda, né, trabalham no mesmo espaço, então, e que tem esse alcance todo, merece todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação, né? Sempre que eu recebo um convite, eu fico assim muito emocionada de participar dessa casa, porque eu acredito sinceramente que a casa me ajuda muito mais do que eu a ela, né? E toda vez que eu vou aí, é como se a gente fosse realmente irmão mesmo, unha e carne, vocês abraçam todas as pessoas assim. Então, eu desejo que para os próximos 11 milhões de anos, o GRESG continue sendo essa casa de amor, essa casa de fraternidade, que todas as pessoas que participam dessa casa, desde a sua fundação até agora, e os que virão, né, sintam a necessidade de se manter com essa união, com esse amor, com essa fraternidade que vocês têm. Eu tenho certeza que cada um de nós, né, que não, assim, não somos diretamente trabalhadores da casa, efetivos, mas que colaboramos, né? Colaboramos, porque eu sempre acredito que é a casa que colabora com a gente, né? Eu sempre digo isso, é a casa que me assiste, não sou eu que assisto a casa. Eu tenho certeza absoluta que isso é muito importante para manter essa união, esse amor, essa fraternidade que existe dentro do GRESG. Um beijo muito carinhoso a quem teve essa iluminação de fundar a casa, né? Esse cantinho violeta de Saint-Germain que funciona aí. Aí é Jacarepaguá, né? O Recreio já. É Jacarepaguá? Jacarepaguá, Camorim. Então. Camorim. Esse cantinho. O atual espaço, mas o galpão pode ser outro lugar. Assim, bom, ela disse para mim que ela quer que seja lá por perto mesmo, ela quer que a gente continue caminhando longe, nem longe, vamos longe, porque é assim que a gente vê, na verdade, o nosso desejo de servir, o nosso desejo de ser útil, né? Então, não importa se é longe, importa que a gente tem prazer de estar junto, a gente tem prazer de estar aí, né? Esse amor, que é essa união que faz com que a gente ame muito essa casa. E eu desejo que pelos próximos 11 milhões de anos, todas as pessoas que participem dessa comunidade fraterna que é o GRESG, continuem mantendo essa luz e esse brilho que vocês têm. Muito obrigada por existir na minha vida. Eu amo vocês demais, vocês sabem disso, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Para eu falar a boca, porque eu estou falando gente. Celso. Bom, vamos lá. Quem? Serrana quer falar. Posso ser eu? Eu estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje. Agradeço a grande oportunidade que a Simone, essa pessoa com esse espírito tão grande, tão amoroso, nos acolhe a todos, né? É com muita alegria que ao passar dos anos, eu estou vendo essa casa crescendo e crescendo de uma forma ordenada e disciplinada, que isso é muito difícil, né? Porque na medida que a casa vai crescendo, as coisas parecem que vão perdendo um pouco o controle. E essa casa, que é uma casa familiar, né? Que é uma casa de família, em que a primeira vez que eu fui lá dar uma palestra, em Camorim, é Camorim, né, Simone? Camorim. E eu cheguei lá e reconheci a minha família espiritual. E isso, para mim, eu nunca mais vou esquecer a alegria de revê-los, né? Todas aquelas carinhas, até o som da voz me era familiar, e eu tive a grande felicidade de chegar num dia de aniversário da casa. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje de novo, te dando parabéns, amiga, querida irmã, pela casa que você aceitou desde o plano espiritual, de implantar aqui na Terra, para acolher os corações dos encarnados e dos encarnados também.
porque os encarnados estão precisando de muito acolhimento. E o que você tem mais, eu acho que o seu sobrenome é acolhimento, né? O seu sobrenome é amor. Eu sinto o seu amor de longe, eu sinto o seu carinho, a delicadeza com que sempre você nos pede para fazer um trabalho, que, na verdade, somos nós que temos que agradecer de joelhos, de fazer referência pela oportunidade de estarmos aqui, cumprindo a missão também que nós nos comprometemos no plano espiritual, que é a divulgação da doutrina, né? Medíocre que sou, eu tento cada vez fazer o meu melhor e me sinto muito honrada, amiga, de fazer parte desse grupo, de fazer parte dessa casa, de fazer parte dessas pessoas que todas estão aqui, que algumas delas eu ainda não conheço, mas ainda, né? Porque um dia ainda vamos conhecer, e todos nós estamos de corações e mãos atadas. Isso é muito importante, ainda mais no momento de pandemia, no momento que todos nós estamos precisando um dos outros. Te agradeço, amiga, de coração. Muito com obrigada. muita felicidade que eu estou aqui. E eu espero que isso tudo acabe, para que o Vai te dê aquele abraço gostoso, apertado, para pegar todos os teus fluidos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Calma, tem mais gente para falar, calma aí. Maria Lúcia, contigo. Lúcia, vai lá. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Gente, eu só tenho a agradecer ao Gresg, a família Gresg, pelo acolhimento, pelo carinho de sempre, e poder reencontrar pessoas tão queridas. Serrana, mais de 25 anos de conhecimento, e reencontrar aqui no Gresg, fazendo estudos e palestras. Então, cada rostinho vai representando um pouquinho da nossa família espiritual. Gente, muita gratidão mesmo. E um brinde à família Gresg. Olha só. Garaci. Hoje está fazendo 1 ano que o Gresg cumpriu o primeiro mandato da espiritualidade. A Joana de Ângeles diz que para um trabalho ser reconhecido pelo mundo espiritual, ele tem que exercer suas atividades permanentes durante pelo menos 10 anos. Então, o ano passado, o Gresg cumpriu essa parte, né? E agora ele está começando um novo ciclo, que é a da consolidação deste trabalho aqui no plano físico e com assistência plena da espiritualidade. Eu agradeço aquele dia que eu acho que foi, não sei se foi Descartes ou se foi Fenelon, ou se o próprio Allan Kardec mandou entrar no Facebook para eu achar a página do Gresg, que eu nem imaginava o que era, mas nem imaginava. Eu, assim, do nada, eu abri o Facebook, né, e vi lá Gresg, aí, de repente, o Ricardo me fala que ele ia no Gresg, eu falei, o Ricardo eu já conheço, então eu vou chegar lá, né? E, graças a Deus, chegamos. Vocês falaram aí do acolhimento da Simone, é isso, né? Essa coisa linda. Quando eu fui ao Gresg, eu vi a Simone muito rapidamente, porque ela estava tomando conta da meninada, né? Mas foi muito bom. Eu parabenizo ao Gresg por esse trabalho, a vocês todos que estão aí empenhados, né, nessa atividade. Eu estou chegando de uma palestra presencial, né, e pensando assim, meu Deus, esse trabalho é magnífico demais. Então, todas as casas que se propõem a realizar esses trabalhos merecem o nosso apreço constante. Então, parabenizo a Mariane, né, a Gilmar, o Marco, a Simone, a Bela, o Matheus, essas pessoas que parece que foram que deram início, não sei se é isso mesmo não, mas às vezes eu ouço falar isso. Parabenizo a todos vocês. E a todos os que dão esse apoio, né, dentro do trabalho. Então, na verdade, eu quero dizer muito obrigado ao Gresg. Muito obrigado. Porque, assim, foi muito interessante, foi um encontro muito fantástico, né, de ter o meu com o Gresg. Então, eu digo para vocês, gente, vamos vencer mais um ano, né? A gente vai de pouco em pouco. Então, vamos mais um ano. Quem sabe, no ano que vem, a gente está isso aqui com mais de 50 pessoas, 100 pessoas, agradecidos ao Gresg. Muito obrigado, Simone, muito obrigado a todos vocês que me dão essa oportunidade, tá? Muito obrigado, muito obrigado.
Que beleza, que beleza. Henrique, beleza, irmãozinho. Bom, né? Sua vez. Henrique. Boa noite a todos. Quando uma casa espírita faz aniversário, é uma alegria muito grande, porque é o reino de Deus, né, sendo implantado nos corações de todos nós. E quem está à frente do trabalho é muito responsável por isso. E, querida, o meu mais sincero abraço. E eu queria muito, 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 né, dizer a você que nós temos essa missão, né, uma missão não tal aquela, né, dos espíritos, né, que vieram com aquelas missões fantásticas, né, Jesus, Gandhi, mas é aquela missão muito especial de nós liderarmos uma instituição que pode levar a muitas pessoas acolhimento, e eu sei que o GRESG faz um trabalho fantástico, né? O esclarecimento, né, de todos esses estudos que vocês estão promovendo, né, e o consolo, né, que é o grande final, né, da doutrina espírita, que é consolar nossos corações. Então, muito obrigado ao GRESG, aqueles que estão à frente, encarnados e desencarnados, e obrigado a você, Simone, pela acolhida que você dá para a gente sempre. Muito obrigada, muito obrigado. Eu não sei nem se eu vou conseguir falar. Então, peraí, deixa eu falar então. Quando você não vai conseguir falar, você vai pegando oxigênio. Na verdade, primeiramente, agradeço aí a todos, Celso, Serrana, Guaraci, Cristina, Henrique, enfim, Lúcia. Na verdade, foi uma ideia que surgiu hoje, né? E eu conversei com o Alexandre topou. A gente começou a ligar, falamos com um a um pelo telefone, e todos toparam sem pensar duas vezes. E é uma forma de nós homenagearmos a casa, nós agradecermos a casa pela oportunidade que a casa nos dá de estudo, de trabalho, da divulgação da doutrina e desse acolhimento, né, que acho que é o mais importante. Esse acolhimento de transformar o GRESG numa família. Isso que é o mais importante. Então, eu agradeço de coração, a Simone sabe muito bem disso, agora estou tornando isso a público. Eu agradeço inteiramente, de coração. Todas as palavras que foram ditas aqui, eu assino embaixo, ainda reforço. É a minha gratidão, particularmente, né, dos trabalhos, da convivência, né, e fora outras coisas. Então, obrigado, Simone, obrigado, Gilmara, obrigado, Marco, Bela, Matheus e a todos, com certeza. Simone, você quer falar alguma coisa? Eu vou tentar, Eu tô falando só eu, né? A gente começou esse trabalho, eu, Marco e Gilmara, né? E logo depois, Mariane, Rodrigo, Bárbara, Matheus, Isabela, Antonieta, enfim, Tayane, todo mundo foi chegando, Fábio, Ali, todo mundo chegando para trabalhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa pandemia, ela a gente só conseguiu seguir em frente porque cada um de vocês aceitou ajudar a gente. Eu agradeço demais, Celso, Cristina, Serrana, Maria Lúcia, Guaraci, Henrique, enfim, todos vocês, Ricardo, porque se não fosse vocês, talvez a gente não tivesse conseguido seguir nessa pandemia e estar com o nosso sonho em pé e trabalhando. Vocês são magníficos, todos vocês. Obrigada por acreditar, obrigada. Eu tenho certeza que, eu não sei se todos sempre, mas para mim é um reencontro de família, né? Márcia, Zaira, Rosane, é um reencontro de família, todo mundo está junto e por um objetivo, e aquilo que a gente falou. Fez por onde? Não importa a casa, importa que a gente está junto para trabalhar na seara do mestre. Alexandre, obrigada por tudo. Obrigada, Guaraci, obrigada, gente, obrigada por tudo, Cristina, Serrana, Maria Lúcia, eu não vou nem falar mais. E, Marco, Gilmara, muito obrigada. Mariane, Rodrigo, Bárbara,
Bela, Matheus, Tayane, Primeiro, todo mundo. Muito obrigado. Eu não consigo falar mais. Obrigado. Eu não esperava. Mário e Marcos, vocês querem falar alguma coisa para dar o suporte para a Simone? Veja bem, não sei se a gente vai conseguir dar suporte. Não. Mas, assim, vocês com essa surpresa, acho que hoje foi um dia especial, a gente conversando, vivenciando, relembrando as coisas. E quando começou a pandemia, a gente ficou meio sem chão, né? Sem saber como agir. O Gresg é uma casa presencial, o acolhimento, é isso que a gente sempre sentiu. E o que a Dinda falou, a Dinda é aquela minha madrinha, tá? E o que a Dinda falou é muito real, assim. A gente achou, graças a tanto amor de vocês, a tanta dedicação dos trabalhadores da casa, dos palestrantes, dos colaboradores, a gente conseguiu achar uma forma de conseguir sentir esse amor, mesmo à distância, mesmo por essa telinha. Os mentores falam, às vezes, assim, por esses aparelhinhos, né, que a gente tem, e a gente usa, eu nunca vou esquecer esse termo que eles usaram, a carta na velocidade do pensamento, que é assim que as coisas chegam. Uma postagem no Facebook para eles é a carta na velocidade do pensamento, é como se fosse. E a gente hoje poder olhar para vocês aqui, todo mundo junto, todo mundo reunido, é muito maravilhoso, assim, é ter a certeza que a gente tem muito trabalho pela frente, muito, 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 mas que a gente está no caminho certo. E como a Dinda falou, é um reencontro. O Gresg, acho que a Serrana falou, é uma família, e todos vocês fazem muito parte dessa família. A gente é uma família, todos nós, não os trabalhadores, todo mundo que está junto, todo mundo que participa. E eu só posso agradecer, assim, só posso ser muito, muito grato a todos vocês, a toda a espiritualidade por tudo. Fábio, tá aí, querido? Tá como... Cadê você? Fábio? Oi, tô aqui. Linha... Tá aí, já achei. Eu estava procurando, cadê o Fábio? Ele saiu? Não, é depois que eu fui lembrar. Né? Ele entra pelo da esposa. Querido, quer falar alguma coisa? É complicado falar do Gresg, né? Mas vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho. O Gresg, ele caiu meio de paraquedas na minha vida, né? Por causa do Rodrigo. E, por acaso, eu vinha numa busca muito grande por algo que fizesse mais sentido, até para a gente sentir um caminho, né? E eu sou um cara muito racional, né? E o que acontece? Para mim, as explicações precisam ser lógicas. E, em determinado momento, eu fui ao Gresg e conheci o Guaraci, e, nesse momento, eu perguntei para ele assim, cara, o que é Deus, né? Porque fica sempre esse questionamento, a gente tem, muitas vezes, dificuldade de entender. E eu já tinha ido em várias coisas, igreja, católica, evangélica, enfim. E ficava sempre esse questionamento porque eu não conseguia sentir o que as pessoas falavam que sentiam, né? E quando eu perguntei isso, ele falou, você já leu o Livro dos Espíritos? Eu falei, não, né? Até estava chegando, não tinha o espiritismo, assim. E foi onde tudo começou, né? E quando eu li o livro, começou tudo a fazer sentido. Eu falei, cara, como isso é lógico para mim, né? Então, e aí a partir daí eu comecei a me aprofundar mais no tema do espiritismo, passei a estudar mais e as coisas começaram a fazer sentido. Então eu posso dizer que o Gresg para mim foi o pontapé inicial para uma grande revolução interna, né? A gente fala tanto de encontro interno da gente com a gente mesmo, né? E eu fiz aqui várias anotações de hoje, falei, não vou nem falar, porque senão eu vou comer a palestra inteira, enfim. Mas o Gresg, ele foi simplesmente esse pontapé inicial. Ele foi o princípio, né, de uma coisa muito maior. Então, eu tenho só a agradecer a Simone, a todos do Gresg, o Rodrigo, que me levou para lá, né, ou me convidou por um daqueles... por acaso, que a gente hoje sabe que não é por acaso, né? Então eu tenho só a agradecer essa galera que recebeu a gente com os braços abertos e com aquele abraço da Simone que eu acho que todo mundo conhece, né? Então eu tenho só a agradecer a todo mundo aqui. Gratidão a todos vocês. Obrigado, bonito, Fábio. né? Vocês esperavam que isso ia acontecer hoje? Sejam muito sinceros. Eu não esperava, não tinha, realmente, isso foi uma surpresa. Eu acho que é uma emoção a gente estar vendo todo mundo aqui. Eu acho que eu também
Os espíritos já sabiam. Fico lembrando há 11 anos atrás, nas reuniões de domingo, né? Nós 6 lá na mesinha, na casa da Simone, e aí começou a pipocar um monte de trabalho para a gente fazer, e a gente, na nossa pequenez, a gente mesmo duvidando de que aquilo era para ser feito, né? A gente falava, não é possível, eu não vou chamar fulano, eu não vou marcar não sei o quê, não é possível que seja para a gente fazer isso. E hoje a gente está vendo que realmente tudo lá atrás já estava planejado, né? A gente está aqui hoje, já é parte de um grande plano da espiritualidade, e que por mais que a gente lá atrás tenha duvidado algumas vezes, né? Enfim, achado que a gente não ia conseguir, tenho certeza que a espiritualidade de luz sempre esteve com a gente, e hoje a gente está aqui por isso, né? Pelo amor da espiritualidade. Eu posso me arriscar a falar um pouquinho aqui, tentarei não chorar, porque todo mundo aqui sabe que eu sou do tipo emotiva. Mas eu queria falar também que eu acho que, não vou citar nomes, porque todos aqui se encaixam perfeitamente no que eu vou falar, mas eu acho que desde antes, mas eu acho que a pandemia, como a Dinda disse, só reforçou o quanto a presença, mesmo que não física, de cada um de vocês é importante para a gente. E quando a gente fala do acolhimento e do suporte que vocês nos deram, isso é muito verdade, mas eu acho que, além disso, vocês foram um exemplo de uma coisa que a gente escuta há 11 anos dos nossos mentores: comprometimento, disciplina, retidão. Vocês, com todo o conhecimento de anos na seara espírita, de muito tempo, estudam, se preparam, mantêm esse hábito vivo em cada estudo, em cada trabalho que vocês trazem. Então, eu acho que isso também é muito importante da gente agradecer, porque a gente tão pequeno em termos de bagagem, em termos de tempo mesmo, né, nessa seara, às vezes a gente não tem a dimensão do quanto permanecer estudando, do quanto permanecer se conectando com essa espiritualidade de luz é importante. Então, eu acho que isso também faz a gente admirar e ter cada um de vocês como um referencial muito, muito grande na nossa caminhada. A gente tem a parte do jovem Gresg, não tão jovem assim mais, mas, enfim, eu acho que vocês são um exemplo disso, assim, demais. E eu reforço aqui, não quero ser repetitiva, mas muito obrigada a cada um de vocês. E não poderia deixar de falar, Dinda, eu te escolhi para ser madrinha e cada dia mais eu tenho orgulho disso. Parabéns pelo seu trabalho, porque de cada um aqui, tá? Todo mundo trabalha, mas vamos ser sinceros, você é um exemplo de disciplina, de organização, de entrega. Eu admiro você desde que eu era pequenininha, e eu acho que o Gresg veio só exemplificar o quanto você é uma pessoa incrível e que realmente merece todo o amor do mundo. Parabéns ao Gresg e parabéns a você. Você merece demais. Obrigado. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou pedir para todo mundo fazer uma salva de palmas para todo mundo que está aí. Muito obrigado, todo mundo, uma palma nesse momento lindo. Obrigado, essa palma para cada um de vocês. Obrigado, mentores, obrigado, Jesus, obrigado a Deus. Obrigada, obrigado. Eu não imaginava uma surpresa tamanha e obrigada pela amizade, obrigado, desculpa perturbar vocês, não vou continuar perturbando, no caso. Pode continuar. Eu vou continuar, porque assim, vocês... Olha, dica de passagem, o Alexandre Bulhão disse sim para qualquer convite, está gravado. Amanhã ele, inclusive, vai estar no Isso é Papo de Espírito, cantando várias músicas, várias canções que ele está preparando na última semana. Eu não sabia disso, olha só. Também não sabia, não. Não, tô brincando. Alexandre, você canta também? O Ricardo cantou? Ele vai estar nesse papo de espírito, ele vai estar cantando. Pois é. Não, foi isso não. É o melhor cantor do mundo. Nossa, vou dar até um jeito de assistir esse papo de espírito amanhã. Eu nunca consigo ver, vou ver amanhã, só para te ver cantar. Ele vai estar gente, olha só, papo de espírito. Eu acho que a minha conexão está ruim, eu acho que ela está caindo. Gente, agora, assim, porque senão daqui a pouco a gente vai chegar meia-noite aqui, né? Então, essa ideia, todos do Gresg, né? Não só a Simone, mas
Quando o Ricardo veio com a ideia, a gente abraçou, sem dúvida. Pô, vamos chamar todos que a gente puder chamar, para chegar lá no finalzinho, se quiserem desde o início, mas chegar no finalzinho, pelo menos para enriquecer esse momento, porque é óbvio que esse é um exemplo muito mais do que palpável, né, de tudo que a gente vem falando. Sobre as escolhas, sobre a transição, sobre as renovações, sobre as mudanças, sobre... enfim, esse é um exemplo muito claro. Aliás, Mariane, você percebeu que o que o Guaraci falou sobre os 10 anos, tem tudo a ver com, né, que a gente está falando sobre a consistência, se manter ali, né? Então, é assim, que nós possamos, e eu já estou me colocando, né, que nós possamos continuar nessa caminhada aí por muitos e muitos mais anos. Aliás, Simone, você está aceitando cadastro para madrinha? Eu quero mandar meu currículo também, de repente, madrinha também. Vocês são parte essencial da nossa família. Todos vocês. Eu também uma madrinha dessa. Já comecei a bater uns ciúmes. Olha só, isso é um espírito inferior. Gente, que coisa gostosa, todo mundo aqui junto. É uma coisa. Eu não tenho palavras para explicar o que eu estou sentindo. Será que aquele encontro, infelizmente, ainda não pode ser, né, junto, assim, no mesmo lugar, mas tá tão gostoso, tá tão família, tá tão que todo mundo é. Obrigada, gente. Eu gostaria de, assim, pelo menos, que a gente já passou até um bocado do tempo, mas de ler um último textozinho do Fonte Viva, capítulo 141. É que, Simone, todos nós estamos juntos e misturados, numa mesma casa, numa mesma direção. Com certeza. Esse texto ele tem como título Renova-te Sempre. E acho que tem tudo a ver com tudo que a gente tem falado aqui, né, com todos os depoimentos, com todo o sentimento que a gente está renovando, está enriquecendo, e é baseado numa citação de Paulo aos Coríntios, que diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E o texto diz: cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde, cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes, por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que o dia voltará ao seu campo de trabalho. Que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar na justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal.
E é justamente todo esse movimento que tem sido feito há 11 anos, e antes ainda, e que com certeza será levado por muito e muito tempo, né, que define todo o exemplo da mensagem, do ensinamento de nosso Mestre Jesus. E só repetindo, sendo repetitivo com tudo que todo mundo já falou, eu sou muito, muito, muito grato por participar desse grupo. Muito obrigado a todos vocês que me aturam aí, de vez em quando. Nossa, muita gratidão. Eu só vou pedir para a gente, obrigada de novo, e para o Marco, para a gente fazer essa prece, para a gente encerrar esse encontro em família, viu? Eu amo vocês, eu amo cada um de vocês de coração, eu amo de verdade mesmo, aqui no fundo do meu coração. Muito, muito obrigado. Viu? Gente, que responsabilidade fazer essa prece de encerramento hoje. Hoje você está com a Hoje é. Vou pedir para todo mundo se conectar. A gente já está tão conectado, a gente juntos em pensamento, em vibração. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade amiga. Muito agradecidos estamos por essa reunião de corações, por essa reunião de espíritos conectados no bem, conectados no amor, conectados nos ensinamentos de Jesus. Gratos estamos por tudo que a nós é dado, por tudo que a nós, há 11 anos, é proporcionado. A chance de estarmos reunidos, a chance de, nessa encarnação, termos encontrado uns aos outros, nessa busca, nessa luta de seguir pelo bem. Que possamos sentir, em cada momento, os fluidos que a nós são direcionados, a ambiência que é preparada a cada trabalho, que possamos sentir e colocar em prática tantos e tantos e tantos ensinamentos, conhecimentos, reflexões que são trazidas. Mas que, acima de tudo, Pai, nunca perdamos a capacidade de amar, de se entregar, de se doar, essa capacidade de juntos sermos, sim, mais fortes, de podermos ajudar aqueles que precisam, de podermos abrir os braços, acolher aqueles que necessitam, que nos momentos de dificuldades, de obstáculos, possamos nos dar as mãos, possamos estar unidos, que nos momentos de alegria possamos nos abraçar, possamos sentir a felicidade real, que em todos os momentos, dos mais dolorosos aos mais bem-aventurados, que possamos estar como grande família de amor, como um grupo de estudo que deixou de ser apenas um grupo de estudo há muito tempo e se fez um grupo de amor, de amizade, de família, de conexão e principalmente um grupo do bem que quer fazer o bem. Muito obrigado por hoje, a todos que estão aqui, a toda a espiritualidade e que venham mais, como a Cristina falou, 11 milhões de anos pela frente de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. E, sábado, a última parte do nosso lar com a Cristina, viu? Quem puder estar presente, já estão com saudade, e aí já vamos perturbá-la com outra coisa para não ficar longe dela também. Viu? Não, mas depois de mim vem a Aline, vem uma nova etapa, mais enriquecedora aí, vem os mensageiros. Vem os mensageiros e... Gente, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Parabéns. Beijo no coração. Obrigado, Simone. Muita gratidão. Eu também queria agradecer. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até sábado. Até sábado. Onde é que sai aqui? Peraí. Onde sai? Olha só. Aqui. Dinda, da gravação. A Dinda paralisou aqui. Aí como é que a pessoa vai trabalhar amanhã com essa cara inchada? Me diz.